Desculpa, versículo 8, 9 e 10. Podem sentar todos, irmãos, por favor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Repete comigo todos. Noé. Terceira vez. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Repete comigo. Segunda vez. Terceira vez. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida. Não é só naquela época, não, hoje também está. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Também agora está. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Até aí, diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. Abra agora Gênesis 9, versículo 20 em diante. E começou Noé, pastor Carlos, a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. Versículo 21. Bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez saber a ambos os seus irmãos fora. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Pode seguir, irmã. E despertou Noé do seu vinho, e sobre o que seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servos dos servos sejam aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Versículo 27. E alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por servo. Até aí diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega esta palavra se não for pelo seu Espírito. E nesta noite, Senhor, nós pedimos a cobertura do seu sangue. Pedimos perdão também dos nossos pecados, aquilo que talvez falamos que não te agradou no dia de hoje, aquilo que provocamos alguém, pedimos perdão, aquilo que fizemos alguma coisa que não te alegrou, pedimos perdão, Senhor. E aqui está o teu servo, uma ferramenta que o Senhor usa, conforme o Senhor quer. Me humilho diante da sua face, e me coloco diante de ti como um instrumento para esta casa, em nome de Jesus. Digam aleluia. Vamos todos juntos, capítulo 6 de Gênesis 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Abra comigo Números 14, 8. O que diz? Será que eu não errei não, rapaz? Vamos lá. Esse é. Sim, Números 14, 8, o que diz? Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Diga prosperidade. Repetimos todos juntos, Números 14, 8, vamos lá. Se o Senhor se agradar de mim, diga de mim, fala.
Se o Senhor se agradar, se o Senhor quiser agradar de nós, se o Senhor agradar de mim e de você, então Ele vai nos colocar numa terra, e nesta terra que mana leite e mel, diga prosperidade, diga aleluia. Só que agora no versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis, o Senhor achou graça, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Como Deus amava Noé, extraordinariamente. Deus viu neste homem, não como qualquer homem na terra, mas um homem diferente. Repete para o irmão ao lado, um homem diferente. Não era qualquer homem natural, ele era diferente. Eu perguntei, Espírito Santo, por que Noé era diferente, Senhor? Por que Davi era um camarada diferente, Senhor? A Bíblia nos revela no versículo 9, Noé era varão, primeiramente justo e reto, não nenhuma geração em suas gerações. Ele era um homem reto, não só quando o Senhor o abençoava, como também trabalhava com ele. A Bíblia fala, era um homem justo e reto em suas gerações, ele era fiel. E agora o que me chama a atenção é, Noé andava com Deus. Uma diferença você conhecer a Deus, a outra é conhecer a Deus e andar com Deus. Andar pelas suas pisaduras, andar pela sua palavra, andar não por vista, mas por fé. A Bíblia nos fala que este homem gerou 3 filhos através da sua esposa, né? Teve relacionamento com sua esposa, teve 3 filhos, vem o Sem, Cã e Jafé. Até aí, 1000 maravilhas, diga glória a Deus, até aí estou entendendo, diga amém. Acontece que este homem não era um homem bêbado, Noé não era um alcoólatra, Noé é um homem que um dia, fala para o irmão assim em voz alta, um dia, ele falhou, como eu posso falhar e você. Não tem super-homem, não tem mulher maravilha aqui, não tem super-homens, todo mundo pode errar e falhar na vida. A Bíblia fala que este homem um dia, fala para o irmão assim, um dia, não sei quantos 1000 anos ele tinha, mas um dia, 900 e poucos anos, se me fala a memória, me ajuda aí pastor, me ajuda aí. 800, nessa época, ele viveu muito tempo ainda, aí tinha uns 300 anos aqui, tinha talvez 3 vezes mais do que um homem normal, 4 vezes mais do que um homem normal vive, mas tinha muitos anos para frente ainda. E este homem agora criou 3 seres humanos confiando neles, 3 filhos, porque o pai sempre espera do filho uma boa atitude. O pai, quando cria os seus filhos, ele imagina, os filhos vão me honrar, os filhos vão me abençoar. E a Bíblia fala que este homem, como andava com Deus, Deus não o desampararia jamais. Mas um dia este homem, ele falha, ele bebe um vinho em quantidade e fica bêbado. E quando ele fica bêbado, ele adormece. Só que ele adormeceu ali, ficou nu completamente ali praticamente, né? Está ali agora no fundo de um poço, no momento da vida, no momento da história, ele embriaga, e talvez passou por uma luta pela arca, né? O tempo que passou na arca, passou lutas e provas, que só ele e Deus sabia, coisa que ninguém às vezes sabe, mas quando Deus trabalha na vida de um servo dele, e Deus estava trabalhando na vida de Noé, mas começou Noé a ser lavrador na terra, plantou uma vinha, e dali bebeu do vinho, bebedou-se, descobriu no meio de sua tenda. A Bíblia fala agora que o seu filho Cã, diga Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, ele fez saber a ambos seus irmãos. A Bíblia nos fala que este Cã, ele foi amaldiçoado por Noé e por Deus, porque ele podia muito bem chegar e cobrir a nudez do pai e fazer uma reflexão na vida. Por isso que eu acredito que Deus não agrada de ingratos.
Deus não agrada de profanos, Deus não agrada de hipócritas, Deus gosta de pessoas sinceras. E a Bíblia está nos mostrando que aquele filho viu a nudez do pai ali, lugar dele correr e cobrir a nudez do pai de costa. Ele fala assim: pai meu não vale nada, esse Noé é um vagabundo, desculpa a expressão popular, esse meu pai não vale um centavo que come, está bêbado, Deus fez tudo para ele, andava com Deus, era servo de Deus, mas agora está embriagado, não vale nada para mim. Ele não ficou satisfeito de ver a nudez do pai, que era proibido, como é proibido hoje. Ele chamou os seus 2 irmãos, achando que estava fazendo vantagem. O Sem e Jafé, vem cá, olha que pai sem vergonha que nós temos, não vale nada esse homem. Olha como é que ele está pelado, sem ética, imundo, bêbado. Os 2 irmãos falaram assim: espera aí, o pai que nós estamos vendo aqui é um momento, mas ele tem uma história com Deus. Muita gente só olha o nosso fato, mas não olha a nossa história com Deus. As palmas para o Senhor, aleluia! Escute a revelação. E ali, achando que os 2 irmãos iam cair na onda dele, começou a difamar o pai. E os 2 irmãos falaram assim: não, o pai tem uma história. Pegaram, um pegou de um lado do outro assim, foram de costas sem ver a nudez do pai, e tampou o pai para não ficar envergonhado. E ali ele ficou sozinho, achando que ia chegar para os 2 irmãos, ia botar os 3 contra o pai. Só que Deus levantou 2 para ficar a favor do pai contra 1. E o que representa isso nos dias de hoje, pastor Rogério? Quando nós falamos no Pai, primeiramente é o Pai Celestial, que muitas vezes nós estamos cuspindo em sua face. Quando o negamos, quando o traímos, quando às vezes nós não recebemos uma bênção e difamamos a Ele. Cadê o Deus que eu sirvo? Cadê as promessas na minha casa que não chegou? Em primeiro lugar, Deus não é teu empregado. Em primeiro lugar, eu quero dizer isso para você e para qualquer pessoa que está escutando agora. Deus não é o seu empregado, ao contrário, eu sou servo dele, eu que sirvo a ele. Eu não vim para ser servido por ele, mas para servi-lo. As palmas para ele, diga aleluia. E tem ministério que quer fazer dele escravo. Deus é obrigado a abençoar, Deus não é obrigado a nos abençoar em nada, absolutamente nada. Eu sirvo a Ele porque eu sou servo, o servo que adora, o servo que o busca. E ali, o que representa Sem Jafé, é eu e você que agradecemos a Deus todos os dias. Mas quem é o Cã? É o cão de hoje. Quem é a raça dos Cã de Canaã? São os demônios que usam pessoas que eram da igreja, que eram firmes e saíram difamando os seus pastores e ministérios. Cuspiram e estão cuspindo no prato que comeram, que alimentaram. São víboras, cobras, serpentes, traiçoeiras. Quem não é fiel no pouco não pode ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco, Deus não colocará sobre muito. As palmas para o Senhor, diga aleluia. Seja grato o que Deus tem feito pela sua vida. A Bíblia fala que quando Cã, ele olha para o seu pai naquele momento, ele viu o momento da história de Noé. Noé estava errado? Sim. Estava embriagado? Sim. Fez um erro na sua vida? Fez. Estava certo? Não. Mas Deus não olha momento, Deus olha a história da pessoa. Quando Davi caiu com Batseba, estava errado? Estava.
Tinha que morrer Davi a pedrada com Batseba? Sim, pela lei de Moisés. Mas fizeram? Não. Por quê? Porque Deus falou não. Davi tinha que morrer a pedrada em praça pública para dar exemplo. Ele, Batseba, quando caiu em adultério. Mas Deus não olhou o fato de Davi, olhou a história de Davi. As palmas para o Senhor. Aquilo foi um acidente na vida de Davi, não foi premeditado, um acidente aconteceu na vida dele. Não estamos aqui fazendo apologia ao pecado, que está certo que Davi fez, errado, era caminho de inferno. Mas Davi, no Salmo 51, versículo 8 em diante, ele se arrepende do fundo da sua alma, e Deus o abençoa, e restaura o trono para si. As palmas para o Senhor. Nós estamos vivendo um evangelho dos dias de hoje, as pessoas, um evangelho da mentira. Tem pessoas que você passa na rua para elas, elas não dá a paz do Senhor mais, porque era daqui, não é mais, vira os seus inimigos. Eu estou cheio de inimigo hoje. Agora você vai, quantos vão me cumprimentar daqui para frente agora na rua? Ô pastor, hipocrisia. Noé representa o pastor das ovelhas, que um dia o pai, que era o pastor das ovelhas, o pai das almas, de muitas almas aí que ajudava, um dia o pai erra, o pastor falha, aí as pessoas saem cuspindo e atirando contra ele. Mas Deus não olha fato, Deus olha a trajetória toda da nossa vida. As palmas para Ele. Cuidado quando julgar alguém por um fato, porque você não conhece a história dela com Deus. Muitas pessoas gostam de julgar o fato. O fato, o camarada ali fez aquilo errado. A família do camarada fez uma coisa errada ali. Ei, é um fato, está errado sim, ninguém discorda, ninguém fala que não está. Mas aquilo não é a história daquela pessoa. Um dia eu preguei e falei, existem 3 tipos de líderes. O líder caído, que sempre foi caído, que nunca foi líder. Tem o líder que foi de Deus e um dia despencou, caiu e não voltou mais. E tem aquele que sempre permaneceu e permanece e vai até a volta de Jesus permanecer, para a glória de Deus. Diga aleluia. Mas a Bíblia nos fala agora que aquele que fez ver a nudez do pai foi escravo daqueles que foram fiéis ao pai. Aí começa a mensagem. A Bíblia fala para que prolongue os teus dias na terra, honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Por isso está morrendo muita gente cedo, está morrendo muito jovem cedo. Estão desonrando os seus pais, estão desonrando o líder da igreja, estão desonrando o pai de família. E este Noé representa os fiéis a Deus. Diga, todos nós aqui, diga graças a Deus. Se não falar, vou expulsar agora, diga graças a Deus. O problema do evangelho é que as pessoas estão olhando o fato, não a história. Pastor, Deus livre e guarde que este homem aqui caia um dia aqui. Deus livre e guarda a minha vida, que eu prefiro ir para a glória do que cair. Você vai ver quantas batidas de palma que nós vamos ter aí fora. Gente que saiu daqui, hein? Não estou falando de lá que já está gostando, não. Estou falando de que saiu daqui, ó. Esqueceram um dia que tiveram um pai espiritual que honrou e abençoou. Mas estão cuspindo no pai, hein? Estão cuspindo na igreja, hein? E ai daquele que fere a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz que o que Cã fez foi amaldiçoado por Deus. Irmão, você sabe o que é a maldição de Deus para uma pessoa? É melhor ela morrer do que aceitar essa maldição vindo.
A Bíblia fala: feliz será no campo, feliz será na sua casa, feliz será. Mas aquele que desonra a Deus é maldito, aquele que está no seu campo. Maldito, vai vir tudo maldito para ele, tudo de ruim para ele. Mas o que está fiel a Deus é tudo de bom para ele. As palmas para o Senhor. Está entendendo o recado de Deus? Ah lá, está vendo o pai? Pai não vale nada. Ô irmãos, olha, é porque Deus não deixa a gente ouvir muita coisa, mas de vez em quando Ele dá uma soprada para a gente, mostra mais o que estão fazendo. Eu fiz mais inimigo no meio ministerial da igreja do que lá fora, quando eu era ímpio. Eu tenho mais inimigos agora, pastor, do que quando eu era lá do mundo. As pessoas não gostam de ser exortadas quando estão erradas, querem continuar no erro, na prática imunda, e Deus não aceita a sua obra de qualquer jeito. Não tem deslize na obra. A obra é santa. Não tem mentira na obra, não pode ter hipocrisia na obra, não pode ter conversinha fiada na obra, não pode ter conversa paralela na obra, não pode ter fuxico na obra. O que mais entristece o Espírito Santo quando tem fuxico no meio da igreja e um fuxico em cima do altar. Está vendo a irmã lá, ó? A irmã. Aí a outra aponta para ela, mas é ela, é ele. Errou lá. Como achando que são deuses, achando que são Deus. Só tem um que julga: Jesus de Nazaré. Só Ele. As palmas para Ele. Conversa paralela aqui entristece a Deus. Até o fluir do Espírito Santo na igreja, porque estão desonrando o Pai, estão cuspindo no Pai, estão trazendo a nudez do Pai, e o Espírito de Deus entristece. Bem feito para cão, é um cão mesmo, e cão tem que queimar no inferno. Quem muito é dado, muito será cobrado. Quem nada é dado, nada será cobrado. Mas para quem é dado, é cobrado. Nesta corrida nem todos vão chegar até o final. Nesta corrida, nesta campanha para o céu, nem todos chegarão lá. Sabe por quê? Porque há muitos obstáculos para chegar lá. E Deus permite, para testar a nossa fé, o limite da nossa fé. Diga aleluia. Faça graças a Deus que eu não sou cão, eu faço parte de 100 Jafé. Diga aleluia. Bata as palmas para Ele. Aí eu agora imagino Deus lá do céu olhando para Noé. Poxa, Noé teve coragem de fazer coisa que homem nenhum teve, de botar a família toda dentro de uma arca. Andava comigo, Deus falando, andava comigo, sempre foi fiel comigo, mas coitado, ele estressou na arca, mexer com gente não é fácil. João Figueiredo um dia disse, que foi o presidente do Brasil, na época dos militares, ele disse: é melhor mexer com meus cavalos do que mexer com gente. Ele disse isso diante das câmeras, não tinha medo também não, falava: é melhor mexer com meus cavalos, com animal, do que mexer com gente. Falei: João Figueiredo, você foi longe demais, meu filho. Eu estou chegando quase à conclusão com ele, que ele está certo. Porque o animal, você fala, vai para a direita, ele vai para a esquerda, ele vai. E ser humano, ele bate rebelião contra você e não aceita, não é submisso, não tem obediência, nem aos pais, quanto mais o pastor da igreja. Uma raça pior do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É a pior geração de todas na face desta terra e nesta nação estamos vivendo hoje. E olha que a igreja está crescendo.
E olha que a igreja está expandindo, e olha que os profetas têm pregado, olha que os pastores têm predito, têm falado, e mesmo assim há muitos brincando com Deus. Igrejas, pessoas se corrompendo. E Deus olhando para Noé falou assim: Noé também ficou bêbado, errado, né? Não pode beber. Ele embriagou ainda, podia fazer coisa errada. Está errado. Deus olhando do céu. Mas Deus falou assim: eu não olho como eu olho o homem, porque eu sou Deus. Olha quando Noé nasceu, era bebê ainda e virou um mocinho, era fiel a mim, andou comigo, cresceu na minha presença, casou na minha presença, permaneceu na minha presença, e eu estou vendo já o futuro dele, que ele vai terminar comigo. Eu sei que vai continuar fiel a mim. Ele errou sim, bebeu demais, ficou embriagado, é a coisa errada, eu não aceito isso. Mas espera aí, mas eu estou enxergando, porque Deus enxerga o futuro. Já estou enxergando que ele vai levantar e vai falar: olha, eu estou aqui, estou de volta e não quero mais embriagar nunca mais. Quero consertar minha vida e continuar e morrer no Senhor. As palmas para ele. Eu acho que poucos estão entendendo essa mensagem. Eu acho que poucos estão entendendo. Um dia um certo líder pregando, aí ele falou assim: ó Deus, se eu pudesse pedir uma coisa para o Senhor, o Senhor dava para mim, Deus? Sobre o que comia gafanhoto e mel silvestre. Sim, mas tem outro também, Elias também, que era profeta. Eu posso pedir uma coisa que aquele camarada tinha, Senhor? O Senhor falou assim: peraí, tinha uma boa túnica, ele tinha um cinto forte, é um guerreiro. Falou: não, Senhor, tudo que o Senhor falou, eu só quero uma coisa dele. Isso é um pregador pregando esses dias. Eu quero o cinto de Elias, ou de João Batista. Aí o Senhor falou: meu filho, mas para que o cinto? Ele falou: para me pegar esse cinto e dar uma lambada em um bocado de gente, para consertar. Aí todo mundo, aleluia. Ele falou: sapateia agora, pula. Cadê? Numa convenção pregou isso. Numa convenção, só pastores. É para meter o cinto no bocado de gente sem vergonha. Ainda pregou assim para um bocado de líderes. Está faltando é bolacha um bocado da gente, né, irmão? Porque Deus falando já não atende mais. Tem hora que tem que ter puxão de orelha forte, para saber que Deus não se brinca. Meu filho, você entrou no lugar que é santo. Fala em voz alta comigo. Tira o sandália do teu pé, que o lugar que você está pisando é santo. Amém? E ali Deus já viu o futuro, já viu o passado, já viu o presente. Realmente eles têm razão de falar que o pai está bêbado, mas de envergonhar o pai está errado. Não podemos envergonhar o pai. Ele é o pai. Através dele vai vir uma grande geração. Esse homem andou comigo. Deus maldiçoa Canaã, foi servo de Sem e Jafé todo o resto da vida. Nunca mais Cã conseguiu se erguer. Nunca mais Cã foi abençoado por Deus. Talvez na nossa história, de todos nós aqui, estamos pensando: por que eu não consigo isso ou aquilo na minha vida? Porque talvez tenha alguma coisa que você tem que consertar com Deus. Talvez. Anos atrás eu cometi um erro com o meu líder espiritual, e hoje eu peço perdão a Deus, mas na época eu pedi perdão para ele. Porque ele falava assim: pode pregar, não precisa nem falar com ele, não, vai, prega, tá. Só que um dia eu fui e não falei nada com ele. E fui pregar numa igreja pequena, muito abençoada, uma igreja batista, bem cheia no dia. E entrou um rapaz que tinha saído dos tambores da macumba. E foi para um culto que eu estava.
Quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, ele manifestou de lá, e até o final do culto manifestou, e queria quebrar todo mundo no pau lá, queria bater em todo mundo, ameaçou até pegar uma faca no fundo da igreja, para matar as pessoas. Naquele momento a minha voz foi embora. Presta atenção, o que é a falta de obediência ao líder. Aí na hora que minha voz foi embora, eu pensei, eu não falei com o pastor, foi meu erro. E eu queria falar e a voz não vinha, e eu perdi a força até para ministrar com aquele homem, embora conseguimos expulsar o demônio ali, mas com a voz praticamente zero, praticamente. E quando terminou aquele culto, o Senhor falou claramente para eu, vai lá e fala com o seu pastor e pede perdão a ele. Fui lá e falei, pastor, perdoa, era para estar aqui sexta-feira, eu fui pregar num lugar. Não, pode pregar. Eu falei, não, mas eu não falei para o senhor. E a minha voz foi embora, pastor. Eu quero te pedir perdão. Ele falou, meu filho está perdoado, prega, 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 onde você for, vai, prega. Eu falei, não, eu tinha que ter falado com o senhor antes, eu fiz errado. Minha voz foi embora. A desobediência traz consequências para todos nós aqui, inclusive a mim. A Bíblia nos fala que este homem agora sendo cuspido por um filho, Deus levantou mais 2 filhos para pegar o véu e tampar. Aqui ninguém mais pode ver a nudez do pai. E os 2 filhos de costa tampa a nudez. Significa, não vamos fazer disso uma tempestade. É nosso pai. Olha o que ele fez lá atrás por nós, o que está fazendo por nós. Isso aqui é um fato, mas não é a história dele. Há muitas pessoas pegam esse texto e falam assim, é para justificar o pecado, né, irmão? Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que sempre o servo do Senhor tem uma chance de se consertar com Deus. As palmas para ele. Sempre uma chance. A Bíblia nos fala então que o próprio Deus fala no versículo 28. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Rapaz, esses caras viviam, né? E foram todos os dias de Noé 950 anos, depois morreu. Imagina eu chegando 300 anos, irmã, cabelo branquinho. Noé 950 anos. Porque naquela época o homem vivia muito por causa da pureza do homem com Deus. Mas o homem foi se corrompendo e a idade foi diminuindo, até chegar aos 70, o resto, no tardar, 80 anos, cansaço sem fado. Vamos colocar de pé nesta noite. Qual que é a reflexão para nossas vidas hoje? Qual a reflexão para este ministério hoje? Não cuspa no pai, não maltrate o pai. E quando se traz a nudez, sai falando inverdades contra você, calúnias contra você, difamação contra o líder, difamação contra o seu pai da sua família, contra o seu pai carnal, contra o seu pai celestial, entristece a Deus. O Espírito Santo entristece com a ingratidão. El Shaddai, El Shaddai.